Satisfação, doutora Emanuela. Satisfação, Oliveira, bom dia, né? Uma alegria poder estar aqui viva, né? Isso. Podendo falar dos assuntos da nossa cidade, acompanhando tudo que está acontecendo no nosso país. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e com todos os nossos ouvintes. Satisfação é nossa, doutora. E já viu aí, né, desde ontem, terça-feira, já temos uma flexibilização, ou seja, ocupações em vários locais em 100%. Como vê esse momento aí, doutora? Bom, eu vejo com bastante apreensão, né, Oliveira? Ontem eu vi alguns memes, né? Governador Dória decreta fim da pandemia. E, né, é assim, né? É muito engraçado. A gente está vivendo um momento, Oliveira, muito complexo no mundo inteiro. Ao mesmo tempo que a gente precisa voltar ao normal, se é que a gente pode usar essa expressão, a gente ainda está com a pandemia, né? A gente tem ainda, ontem só em Sorocaba morreram 4 pessoas. Você vai falar, mas só 4 pessoas? Né? Vai falar isso para os familiares delas, né? Então, eu acho que a gente precisa retomar. Muitas pessoas não pararam na pandemia, né? Posso citar aí 3 categorias aí, né? Os motoristas de ônibus, as enfermeiras, o pessoal de higiene e limpeza, são pessoas que não pararam e que morreram, né? A gente não pode esquecer que a primeira pessoa que morreu no país de pandemia foi uma empregada doméstica, né? Então, é difícil a gente falar assim, não, tem que fechar, fique em casa, num país que a fome está batendo, e está batendo forte, né? Então, eu acredito que quem tem consciência, quem tem que ter consciência, não aglomerar, continuar usando máscara, evitando aglomeração, consumir o que for preciso, né? Ir nos lugares quando é realmente necessário. É a população que tem que entender que a vida dela ainda está em risco. E muita gente ainda não tomou a vacina, né? A imunização só se dá depois da segunda dose, 15 dias depois dessa segunda dose. A vacinação não quer dizer que você não vai poder pegar o Covid, vai ser mais fraco os sintomas, a chance de você não morrer cai muito, mas ainda acontece. Nós temos pessoas que mesmo vacinadas acabam vindo a óbito. Então, assim, ainda é um risco. Então, quem puder ter moderação, né, não aglomerar, faz. Agora, na prática isso não muda muito, Oliveira, porque eu conheço lugares em Sorocaba que sempre esteve lotados, mesmo durante o tempo que morria, né, 300, 400 pessoas por dia. Então, infelizmente, a gente precisa de uma coisa que chama-se educação e cidadania. E o povo brasileiro precisa entender e respeitar o limite dele. Doutora Emanuela Barros, vamos entrar na pauta agora. Esse assunto a gente nem coloca na pauta mais, doutora Emanuela, né? Porque não colocamos na pauta para análise, porque infelizmente faz parte já do nosso cotidiano, né? Quem diria, né, doutora Emanuela? Mas tem um outro assunto aqui, doutora Emanuela, inclusive todas essas observações da doutora Emanuela, análise e seus comentários, você pode acessar e encontrar no nosso portal rmsnews.com.br, e ali você pode rever e ver novamente aqueles que vão assistir pela primeira vez, disponível no nosso portal, esses e outros comentários. Mas tem um assunto aqui que chega, que é o contrato da Prefeitura de Sorocaba para a compra de implantação do sistema SESI, de ensino para atendimento da educação básica, que foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O julgamento ocorreu ontem, portanto, notícia quente, doutora Emanuela. O contrato é de 2019, nós discutimos isso à época, ainda na bancada da Rádio Cacique, foi polêmica naquele momento. O julgamento ocorreu ontem, portanto, o contrato é de 2019, da gestão do ex-prefeito José Crespo, democrata. Prefeitura de Sorocaba e Crespo podem recorrer. São citados no processo, além de Crespo e o executivo, Jaqueline Coutinho, ex-prefeita 2019-2020, André Luiz de Jesus Gomes, ex-secretário de Educação de Sorocaba. O contrato tinha um valor de pouco mais de 9 milhões e a duração de 12 meses.
Segundo Dimas Amário, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e relator do caso, houve falha na contratação e reflexos negativos na educação do município, comprometendo o processo. Para ele, a descontinuidade do sistema ou a troca foi ruim para a educação de Sorocaba. Conforme Dimas, abre aspas, a melhora na educação alegada pela Prefeitura de Sorocaba para defender a contratação foi discreta, sentida apenas nos primeiros e segundo ano do ensino. Conforme ele, houve ainda uma piora nos terceiros e quarto ano, demonstrando que o investimento não surtiu efeito. O contrato, ainda conforme o relator, ocorreu em detrimento de falhas estruturais no setor da cidade apuradas nas contas de anos anteriores. Na sequência, ele listou uma série de problemas. Por fim, a recomendação para que a Prefeitura de Sorocaba aprimore as políticas públicas de educação com cautela nos gastos e que evite desperdício. Ele ainda recomendou que a educação adote medidas necessárias para atender às recomendações determinadas. A Prefeitura de Sorocaba afirmou ainda que não foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Jaqueline Coutinho negou responsabilidade na questão. Diz ela, na realidade, o sistema SESI de Sorocaba foi implantado pelo Crespo. Quando assumi, não mais contratamos esse sistema, fecha aspas aí. E o ex-secretário André afirmou que ainda não tomou conhecimento da decisão. José Crespo não se manifestou. Doutora Emanuela, a gente fala lá atrás, eles acham ruim no momento e depois a conta chega. E aí? Então, é interessante, né, Oliveira? Eu lembro que quando teve, né, essa questão da contratação do sistema SESI, muitas pessoas se manifestaram contrárias, inclusive eu fui uma delas, tive, né, junto com um grupo de conselheiros, né? Eu pelo Conselho da Mulher, teve o Conselho do Negro, teve o pessoal do Conselho de Educação, criticando fortemente essa contratação, não só pela questão econômica, que era um absurdo, o valor altíssimo, sendo que já existia, né, um sistema em Sorocaba educacional, com os livros do Fundeb e toda uma dinâmica já bastante consagrada, lembrando que as escolas do município têm excelência, né, os professores são de altíssima qualidade, e também tinha problemas nesse material. Eu lembro de um conteúdo no livro assim, extremamente sexista, tinha uma coisa assim que era assim, o que faz a pessoa virar o pescoço? Aí tinha várias coisas ali, uma perna de uma mulher, né? Um conteúdo super sexista. Então, assim, tinha alguns contextos, o que tem no quarto de menino, aí o que tinha no quarto da menina, aquela história do azul e do rosa. Quer dizer, isso é um desserviço à educação, né? Foi extremamente criticado. Na época, todo mundo falou que não precisava. Então, é aquela questão, né, dos governos, infelizmente, não ouvirem, principalmente as pessoas que têm mais competência para falar sobre isso, no caso, na época, o Conselho da Educação, né? Ouvir os próprios professores, ouvir, né, os educadores do município, e vai fazendo isso. Isso vai acontecer muito. Agora, o que é omitido na matéria, eu não sei, eu quero saber qual que é a reprimenda. Vai pesar no bolso desse gestor? Vai ter que devolver esse valor? Porque não fala, né? A recomendação do TCU é que não se faça mais, que tome-se mais cuidado. Eu acho que precisa começar a pesar no bolso da pessoa, física, inclusive, para ela parar de fazer esse tipo de coisa. Nós vamos ter muito problema, inclusive nesse governo, tudo que eu estou falando, também nessas contratações, né? A gente está vendo isso lá na contratação de empresa terceirizada para a UBS lá do São Guilherme, a questão da merenda está sendo questionada também. Então, o governo que chega precisa tomar cuidado para não fazer contratação, primeiro, irregular, segundo, com empresas que não têm idoneidade, e terceiro, que seja desnecessário. Esse é um exemplo claro de quão desnecessário foi essa compra dessas apostilas e o quanto que se gastou dinheiro, né, jogado fora, e poderia ter investido em aumento de pessoal, né, contratação de mais profissionais, porque o material está aí, né? Inclusive tem um monte de livro que ficou aí no final da gestão governo Crespo e Jaqueline aí, e a gente viu, né, o que isso dá. Então, investir em educação é sempre bem-vindo, mas tem que ser um investimento racional, né, equilibrado e principalmente que favoreça a educação, que é a única coisa que realmente vale a pena gastar nesse país. Eu ia até falar o seguinte, doutora Emanuela, e parece que o livro agora, antigamente era investir
ou seja, em infraestrutura, né? Ou seja, na questão do saneamento básico, porque lá embaixo você não conseguia fazer uma perícia bem apurada. Agora parece que é na educação, né? Em livros, né? Porque o Crespo foi nessa base. A Jaqueline terminou o mandato dela, vamos lá, está em apuração também, com livros aí, que não vou entrar no mérito, mas na compra em si, que levantou várias dúvidas, que o número a quantidade de livros comprados é quase que 2 vezes maior o número da população de Sorocaba, né? Pelo menos é o que informam. Isso tudo tem que ser investigado. Por isso que é tão importante a presença dos conselhos, né? O Conselho Municipal da Educação fez um trabalho excelente em relação a isso, falou da questão dos livros, falou da questão da compra das apostilas. Então, a gente devia apostar mais no controle social, e tem vereador querendo ser contrário a isso. Correto, doutora Emanuela Barros, na nossa bancada de formadores de opinião independente, analisando os principais assuntos do dia. Doutora Emanuela, vamos para outro assunto que também já chega aqui pra gente. Essa daqui é uma área na Avenida Dom Aguirre, nas proximidades do trecho inicial da rodovia Senador José Hermínio de Moraes, está sendo estudada para receber a nova rodoviária. A informação foi confirmada ontem pela Prefeitura de Sorocaba por meio da Urbis, que gerencia o trânsito e transportes em Sorocaba e que deve executar a mudança. O terreno tem sido objeto de estudos de viabilidade devido às características e dimensões, além da possibilidade de interligação direta entre a Avenida Marginal e Castelinho. O projeto da nova rodoviária está em elaboração. Dessa forma, o modelo de negócio será providenciado na sequência, assim como definido o prazo para o início das obras, é o que diz a Urbis. Ou seja, com isso, não é possível saber até o momento se o novo empreendimento será realizado em parceria público-privada. Atualmente, na área está instalado um circo. As dimensões do local não foram informadas. Logo no início da Castelinho, há um viaduto que, segundo apurado pelo jornal Cruzeiro do Sul e confirmado pelo portal RMS News, seria um facilitador de tráfego para possível nova rodoviária. Também foi apurado que não teria o novo terminal não teria saída direta para o bairro, mas apenas a entrada para Dom Aguirre e para Castelinho. Os moradores já estão se movimentando na área lá, doutora Emanuela Barros. E aí? Você sabe que é do lado do meu escritório, né? Essa área aí fica próxima à avenida ali, a Avenida Pereira da Silva, né? Para quem não sabe qual que é a Avenida Pereira da Silva, é aquela avenida do SAI, e esse terreno fica próximo ali àquele primeiro posto da Marginal do Aguirre, né? Quando eu li a matéria, pensei que era na Castelinho, depois eu vi que era ali na Santa Rosália ali. Então, para quem não sabe, né? Onde fica, é aquele terreno que sempre é utilizado para exposição, né, para circos ali. E, assim, me chamou a atenção o seguinte, porque me parece que aquela área é muito grande, né? Me parece uma área, assim, talvez para que se construa uma rodoviária, da qual se pensa, por exemplo, daqui a 10 anos, porque toda obra pública, né, Oliveira, você tem que pensar no crescimento da cidade daqui a 10 anos. Eu tenho um ranço, vamos dizer assim, do gestor público que faz obra pensando no hoje, né? Isso acontece, mas o Fórum de Sorocaba já ficou pequeno, né? Quando se pensa em fazer alguma coisa, você tem que pensar estrategicamente. É bom para a população? Vai trazer melhorias para o local onde é construído, né? Como que vai ficar a questão da mobilidade urbana? Eu não sei se ali, eu acho que é um lugar para a população seria talvez interessante, porque é mais fácil o acesso, realmente ali é próximo a Castelinho, mas assim, eu fico pensando, ali já é um local extremamente conturbado de trânsito. Quem conhece sabe bem, o horário de pico das 18 horas ali, você não anda na Marginal. Né? Você tem toda uma dificuldade, porque você tem a questão do Rio Sorocaba, então você não tem para onde ir. Você tem 2 vias de acesso. Ou você entra pela Santa Rosália para chegar, né, para o centro da cidade, ou você vai a Marginal do Aguirre e depois pega Afonso Verdeiro. As únicas formas que você chega. Então, eu fico imaginando, no horário de pico, chegando ônibus
né? Ali como é que vai ficar? Não sei se ali seria o local ideal, de verdade, fico preocupada. E acho que a população ali, de certa forma, tem uma preocupação, porque quando se pensa, é um bairro residencial, né, da qual existem avenidas e toda uma valorização, e traz toda uma gama de população, né, pessoas de todo gênero, entra e sai, tem a questão da segurança, né, em torno. Então, assim, acho que talvez Sorocaba precisaria pensar em outras possibilidades além dali. Não descarto, acho que pode ser próximo, mas fico pensando, se comportaria, porque o espaço não é muito grande, não tem saída, né? Só tem a avenida ali de coisa, então eu fico pensando, será que para fazer retorno, para esses ônibus saírem, chegar, né? Porque aí você vai ter que também ter ônibus chegando ali para as pessoas, os terminais, talvez um mini terminal próximo, e ali não comportaria. Então, acho que é uma obra que já começa pequena, numa cidade que, infelizmente, tem gestores com mentalidade pequena. Doutora Emanuela Barros, importante a gente observando as colocações, mas eu vi que você está igual o PSDB em cima do muro aí, viu, doutora Emanuela? Porra, você tá assim, não sei, acho que é melhor esperar um pouquinho. Mas as tuas dúvidas, doutora Emanuela, também é a minha. Eu vou te dizer o seguinte, a gente pode ter maus gestores, até, né, passado ao longo dos tempos, mas nós temos uma equipe técnica muito interessante, inclusive na Urbis, né? E na atualidade, eu vou te falar que eu estive na terça-feira no gabinete, na sala do presidente da Urbis. Jamais falamos sobre este assunto, né? Mas ele me mostrou, aí sim, ele me mostrou um novo traçado, que eu posso até adiantar aqui, que será feito na cidade de Sorocaba, justamente para o transporte rápido de ônibus, a exemplo daquilo que a gente já observa em relação às linhas do BRT, mas não dentro daquele contexto. É aquilo que a gente já tinha ali na Hermelino Matarazzo, antes da implantação do BRT, de uma faixa exclusiva de ônibus. Nós deveríamos ter umas 17 a 18 nos próximos meses aí, que eles já estão implantando devagarinho. Ou seja, o que eu quero dizer dentro desse contexto? Eu acho esse estudo ele é muito antigo. Nós conversamos lá no governo Lippe. Eu me lembro quando Jair Molina era o presidente da AEAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos, e foi indicado pelo Crespo para assumir a Secretaria de Transportes à época. O Crespo e o Lippe teve um momento de namoro, depois brigaram de novo e daí nunca mais se abraçaram. Então o que aconteceu? Daí o Jair Molina, um engenheiro, presidente da AEAS e secretário de Transportes naquela época, nos explicou que o local ideal ou é ali naquela área próxima desse local aí, ou então naquela fábrica antiga, Gerdau, é isso? Que fica ali naquelas imediações do outro lado do Rio Sorocaba, em frente ao Extra Hipermercado. Por que Corpo de Bombeiros? Por que, dizia ele? Justamente porque há projetos de interligação de Sorocaba com a cidade de São Paulo na questão ferroviária. E nós teríamos uma estação ferroviária que vem até Brigadeiro Tobias e Brigadeiro Tobias que viria até aquele local. E daí também existe um projeto do VLT, para aproveitamento justamente daquela malha ferroviária. Trocamento, né? Então tem toda uma logística. Eu me lembro. Isso eu acho interessante. Isso é interessante. Agora, porque você tem que pensar no escoamento dessa população. Hoje, se não se pensa mais rodoviárias, né? Isso no mundo inteiro, que não esteja ligado terminal de ônibus, terminal de trens, até de metrô, né? Você chega, por exemplo, qualquer cidade, né, que você tem hoje, que as rodoviárias são projetadas e já pensando no futuro, isso é muito comum. Agora, ali na Santa Rosália é um local que não tem para onde escoar, né? Então eu acho que vai ser uma obra já que começa pequena, sem poder ter interligação, sem ter entroncamento. A gente tem que pensar
Sorocaba já é uma megalópole, né? Hoje nós temos Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba e Iperó, já estão, a gente está tudo conurbado, é uma coisa só. E daqui a pouco São Paulo de Sorocaba acaba ficando uma avenida. Eu li uma entrevista essa semana retrasada que Jundiaí foi a cidade que mais cresceu, né, no interior do estado de São Paulo em termos de investimento, por conta dessa proximidade e da própria rodovia, né? Dessa coisa da ligação. Então, se Sorocaba quiser pensar numa viabilidade econômica, né, futura, ela tem que pensar no transporte, né? E ali, na Santa Rosália, eu acho que já nasce pequeno. Talvez essa área da Gerdau, né, que era fácil, se eu não me engano, antes, né? E ali seria talvez mais viável. Mas é importante a discussão ser aberta e a gente acompanhar agora a apresentação do projeto, porque senão nós vamos ficar aqui como a mãe de Iná, querendo adivinhar o futuro, né, doutor? Depois chega lá. Agora, o duro é o seguinte, o problema é assim, que às vezes não se escolhe o local porque é melhor, se escolhe o local porque o interesse econômico de quem está comprando e vendendo a área é mais forte, né, Luiz? Exato, existem muitas coisas por trás disso e, sinceramente, eu duvido que essa rodoviária saia na administração do prefeito Rodrigo Manga. Posso estar equivocado, torço, porque a gente não sabe, a rodoviária atual, a gente é uma caixa preta que a gente não sabe quem é dono daquilo, quem não é. Tem coisas que só... É que nem aeroporto, né? É mais ou menos que nem aeroporto por cá. Tenho preocupação com o governo Manga, que tem anunciado muitas obras, muitas novidades. Eu quero ver que a conta vai chegar. Uma hora a população vai começar a cobrar. Doutora Emanuela, um abraço e um bom dia. Obrigada, querido. Um bom dia, uma semana abençoada para todo mundo. Obrigado, doutora Emanuela Barros, na nossa bancada de formadores de opinião independentes.